Que Deus venha falar ao nosso coração através da boa palavra, porque quando a palavra é ministrada, Deus não fala apenas com você, mas fala também com o pregador. Quantas revelações, quantas mensagens novas Deus traz, às vezes até para o pregador, quando ele está ali ministrando a palavra de Deus. Então dê toda atenção à palavra que será pregada, porque eu tenho certeza que nela está a luz, está a direção, está tudo que você precisa para vencer. Temos que fazer igual Jacó, segurar o anjo, porque se você não segurar o anjo, ele sobe e você fica sem a bênção de Deus. Que anjo é esse, pastor? É a palavra. A palavra anjo significa mensageiro, e Deus usa os mensageiros dele. Eu dizia no culto da manhã e da tarde, se Deus usou uma mula para falar com Balaão e evitar de ele ser destruído, de ele ser morto, o que Deus não pode fazer através de um homem? O que Deus não pode fazer através de uma criança? Às vezes eu vejo que tem pessoas que elas desprezam quando às vezes não é o pastor que está pregando. Ah, o pastor não está hoje pregando, eu não vou participar do culto não. Já vi isso acontecendo quando era obreiro. Eu na porta da igreja, a pessoa chega, dá uma olhada no altar. Ah, hoje não é o pastor não. Aí vira as costas e vai embora. E talvez naquele dia, aquela pessoa que estava ali, o auxiliar, o obreiro, ou um irmão simples, que às vezes não sabe nem falar, mas Deus ia usar, colocar a palavra de salvação, a palavra que aquela pessoa precisava, que mudaria a vida dela. Então não é o homem, a palavra de Deus tem o poder para mudar a sua vida, o homem é apenas um instrumento. Como eu disse, Deus usou uma mula, porque não pode usar um homem? Deus usa. E nós temos que crer que Ele faz, Ele opera, Ele se manifesta de maneiras que às vezes nós ficamos boquiaberto. Você não sabe o que Deus pode fazer através de uma palavra que você ouve e crê naquela palavra. Nela está a direção, está a luz, está a salvação, está tudo que nós precisamos para vencer. E nós vamos ver aqui em Gênesis 19, que quando Deus mandou os mensageiros dele para livrar Ló e a família da destruição que ia se abater nas cidades de Sodoma e Gomorra, Deus usou ali a mensagem para poder salvá-los, para poder salvar a família dele. Em meio àquele caos, em meio àquela destruição, Deus havia preparado um escape, Deus havia preparado um lugar de refúgio, um lugar seguro, para que o mal não tocasse em Ló e na família dele. E é assim que Deus faz hoje também. Nós estamos vendo aí fora tanta coisa ruim acontecer, é morte, é guerra, é destruição, é ameaça de ataque nas escolas, né? Está rolando aí na internet, infelizmente, aí umas pessoas perturbadas, usadas pelo diabo que não tem o que fazer. Já tem tanta gente sofrendo, né, com medo, com pânico, com insegurança. Aí o diabo usa essas pessoas de mente fraca e fica disseminando essas coisas negativas na internet. Aí mandaram até um comunicado para minha esposa. E eu acho que aconteceu em muitas escolas isso, porque disseram que amanhã vai ter um ataque em massa nas escolas, né? Que coisa triste. Aí as pessoas têm medo, ficam com mais medo ainda. Então você vê que isso é coisa do diabo. O diabo quer ver a sociedade cada vez pior, cada vez mais amedrontada. E nós não temos que deixar o medo tomar conta de nós. Lá fora as coisas só tendem a piorar. Pode que o mundo jaz em quem? No maligno. O mundo infelizmente gosta do ladrão. E quem é esse ladrão? É o diabo. O diabo vem ensinando a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que veio trazer vida, e vida com quê? Com abundância. Infelizmente as pessoas gostam das trevas, as pessoas gostam das coisas erradas. Essas pessoas têm que temer. Mas nós que gostamos de Jesus, que gostamos da palavra de Deus, não temos que temer, porque nós temos a segurança, nós temos a proteção. E temos que orar por essas pessoas que estão aí amando o mundo, amando as trevas, amando tudo que não presta, porque infelizmente elas estão do lado errado, estão do lado do ladrão, que é o diabo. E o diabo é impiedoso, ele não tem dó, e se não for a misericórdia de Deus, essas pessoas vão embora, a família é destruída e tudo de ruim acontece. Mas como eu disse, em meio a todo esse caos que nós estamos vendo aí fora, Deus tem um lugar seguro para nós. O salmista Davi mesmo, no tempo dele, já via essas coisas ruins acontecer, e lá no Salmo 57,
versículo 1, ele pede misericórdia para a alma dele. Às vezes é necessário a gente pedir também, que é tanta coisa ruim, que se a gente não pedir misericórdia, a gente não consegue ficar de pé. Olha o que diz o Salmo. Daqui a pouco nós vamos em Gênesis 19, a mensagem principal está lá, mas vamos agora em Salmo 57. Se você abrir em Gênesis, não deixa de segurar lá não, que nós já vamos lá. A mensagem principal está lá. Salmo 57. Salmo 57, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem o quê? As calamidades. Quando um mal atinge uma nação, uma cidade, e causa destruição, aquele lugar entra em estado de calamidade. O governo decreta isso. Cidade tal é decretada estado de calamidade. Aí vem outras pessoas, outras cidades, às vezes até outros estados, se é um caso da nação, vem outras nações e começam a enviar socorro, começam a enviar ajuda para reconstruir, para amenizar um pouco a dor daquelas pessoas que sofreram aquele problema com perdas, com desastres naturais, com mortes, com sofrimento. Mas Davi dizia: quando acontecem essas coisas ruins, elas não me tocam, não me alcançam. Por quê? Porque estou abrigado debaixo das tuas asas. O Senhor me esconde debaixo das tuas asas. O Senhor me dá a proteção que eu preciso. E é o que nós temos que crer. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Que nenhum mal nos sucederá, e praga alguma chegará à nossa tenda. Deus dará ordem aos anjos dele ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, e eles nos sustentarão com as suas mãos. Então não há o que temer quando você está habitando no esconderijo do Altíssimo. E o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É você fazer morada na palavra, é você ficar com aquela palavra que Deus te deu no coração e andando nela, praticando ela. Aquela palavra é o alimento, aquela palavra é a salvação, aquela palavra é o refúgio, é tudo que você precisa para vencer. É como quando Deus mandava para o povo de Israel o maná. Você sabia que naquele maná tinha tudo que o povo precisava para saciar a sede deles, para mantê-los saudáveis, para mantê-los fortes, para fazer todo o organismo, todo o corpo funcionar perfeitamente e saudavelmente. Só que eles foram cabeçudos, eles foram burros, porque eles começaram a reclamar da comida que Deus estava dando, e começaram a desprezar, chamando o maná de pão vil. E é triste que tem pessoas que estão fazendo a mesma coisa hoje. Deus está mandando a palavra e tem gente que aborrece, tem gente que não aceita a palavra que Deus está dando. E nessa palavra, meu amigo, tem muito mais do que havia naquele maná. Porque aquele maná, apesar de ter todos os nutrientes, tudo que o povo precisava, ainda não era completo. Essa palavra é completa, porque ela é Jesus, a palavra é Deus conosco. E em Jesus está a cura, em Jesus está a saúde, em Jesus está a proteção, em Jesus está a paz. Tudo que eu e você precisamos, nós encontramos na palavra, em Jesus. Aí volta a dizer o exemplo lá do Ló. Quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruído, Deus enviou os anjos, enviou a palavra, enviou os mensageiros lá. E aí livrou o Ló e a família da destruição. Aqueles que ficaram na palavra foram guardados, protegidos. E os que desprezaram a palavra pereceram. E nós vamos ver que os genros dele pereceram, porque não quiseram aceitar aquela palavra que Deus havia dado, e a mulher dele também pereceu, porque foi dada uma ordem de escapar lá para o monte. Deus havia preparado um lugar de escape, em meio àquela calamidade, aquela destruição que estava para abater aquelas cidades. Deus havia preparado um lugar seguro para ele e para a família.
e mandou: olha, escapa lá para o monte, não olhe para trás, e nem pare em toda essa campina. E a mulher dele olhou para trás, e acabou perecendo, ficou convertida numa estátua de sal. Vamos lá ver isso daqui, é Gênesis 19. Gênesis, capítulo 19. Versículo 12 em diante. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Quando os genros de Ló receberam aquela palavra, para eles escaparem daquela destruição e não perecerem, eles não aceitaram, eles desprezaram aquela mensagem, achando que Ló estava ficando louco. E é o que as pessoas pensam de mim e de você. Nós que cremos em Jesus, nós que fazemos o que a palavra ensina, que andamos na direção de Deus e rejeitamos as trevas, rejeitamos as coisas pecaminosas desse mundo, somos tidos por loucos. E as pessoas muitas vezes zombam de nós, dizendo: esses crentes são tudo loucos. Mas sabe quem na verdade está sendo loucos? Essas pessoas que desprezam a palavra. Porque quando elas desprezam a palavra, a mensagem que Deus está dando, elas estão desprezando tudo. Estão desprezando, como eu disse há pouco, a salvação, a proteção, a segurança, a saúde, o escape, porque na palavra em Jesus tem tudo isso. E eles desprezaram. Segura aqui que nós vamos voltar e abra comigo no Salmo 107. Salmo 107. Você já foi nos Salmos hoje, você foi no 57. Agora você vai voltar, mas no 107. Lembra que eu falei para você que Deus enviava o maná? Aquele maná era o alimento que mantinha o povo saudável. A palavra é como esse alimento que nos mantém saudáveis. Mas tem pessoas rejeitando o alimento, a comida que Deus está dando. É como eu dei exemplo nos cultos anteriores. A pessoa é convidada para uma festa, só que ela não queria muito ir para aquela festa. Só foi às vezes por respeito à pessoa que convidou. E ela está um pouco desgostosa da vida. E você sabe quando a pessoa está desgostosa da vida, até o apetite ela perde. Pode trazer as coisas mais gostosas para ela que ela não quer. Ela fica sem apetite, não apenas de viver, mas até mesmo de comer. Ela perde o prazer por tudo na vida. Então aquela pessoa fica na festa meia de canto, todo mundo lá se divertindo, comendo e tal, conversando, e ela fica bicuda de canto. Se alguém chega e oferece: olha, vamos, ela dá até uma bronca na pessoa: não, deixa eu quieta aqui. Isso às vezes acontece espiritualmente. Deus usa às vezes o pastor para trazer um banquete para a igreja. E tem gente que come da comida que o pastor está dando, e o coração vibra, e a pessoa entende, e se alegra, e sai da igreja contente e vibrando. Mas tem aqueles que parece que, sabe, estão como essas pessoas desgostosas, que não quer participar do banquete que Deus está dando, não quer comer aquele alimento que Deus está dando para elas, e vão acabar perecendo, vão acabar ficando fracas. É o que aconteceu aqui. Olha o que diz Salmo 107, versículo 17 em diante: os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. E foi o que aconteceu com os genros de Ló.
Eles pereceram, perderam a grande oportunidade da vida deles, de serem livres daquela destruição, de serem livres daquele mal, de serem mortos de uma maneira terrível, como aqueles povos foram, com fogo e enxofre. Que morte terrível! E era para os genros dele também ser. Mas quando Ló dá a mensagem, que não era da cabeça dele, era uma mensagem vinda do coração de Deus, eles acham que o Ló está ficando louco e desprezam aquela mensagem. Mas não é só nesse tempo, pessoal, que essas coisas acontecem. Não foi só no tempo de Ló, não foi só nesse tempo aqui que nós estamos vendo do Salmo 107. Isso tem se repetido de geração em geração. Noé, quando Deus mandou ele construir a arca, e ele obedeceu à voz de Deus, e Deus falou que ia mandar o dilúvio para acabar com toda a terra por causa da iniquidade, da maldade do coração do homem corrompido, que não queria saber de Deus, o pessoal também achou que o Noé estava ficando louco, e não acreditaram na mensagem de Noé, e só Noé foi salvo, e a família dele. Por quê? Porque Noé acreditou. E os que não acreditaram, rejeitaram aquele alimento que Deus estava dando. Aquela palavra era alimento para eles. Morreram, foram destruídos. Em João capítulo 6, a cena se repete. 70 discípulos estão ouvindo a mensagem que Jesus está dando. E dizem assim, dura esse discurso. Quem pode ouvir? Não gostaram da palavra. E sabia que acontece o mesmo hoje? Às vezes o pastor é usado para dar uma palavra mais dura, para chacoalhar. E tem gente que não gosta. Não gostei da palavra desse pastor. E quem disse que alguém tem que gostar da palavra que o pastor dá? É igual aquele pai que às vezes puxa, num bom sentido, a orelha do filho. Dá aquela chamada e o filho não gosta. Mas quem disse que o pai puxou a orelha, falou aquela palavra, deu aquela bronca para ele gostar? Deu para ele acordar para a vida. Deu porque ama ele, não quer ver ele se perdendo. O filho não gosta não. Então às vezes o pastor age como um pai para as pessoas. Tem gente que gosta, tem gente que às vezes deixa até de vir à igreja por causa daquela palavra. E foi o que aqueles discípulos fizeram. Jesus deu aquela palavra, eles não aceitaram, viraram as costas, rejeitaram o alimento, certamente perecerão. Não se fala mais desses discípulos. Aí ficaram os 12, e Jesus falou, e vocês não querem ir também? E o Pedro então fala, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Quer dizer, Senhor, se nós rejeitarmos esse alimento que o Senhor está dando, se nós rejeitarmos essa mensagem, essa palavra, nós estamos perdidos. O próprio Jesus disse que aquelas palavras eram o quê? Espírito e vida. Tinha tudo o que eles precisavam nela. Então nós precisamos vigiar para não cometer o mesmo erro. O diabo sabe o poder que a palavra tem para mudar a vida das pessoas. E ele faz de tudo para que a pessoa não aceite a palavra. Ou quando o pastor está ministrando a palavra, ela fique com a mente lá distante. Telefone toca. Hoje de manhã, meu Deus, foi uma batalha para pregar essa mensagem aqui. E tocou o celular uma vez e eu pedi, pessoal, desliga por favor o celular. Quando entrar na igreja, desliga. Aí mesmo o pastor falando, toca de novo. Pessoal, desliga. E toca de novo. Às vezes tem gente que acha que é normal, isso não é. Isso é tudo para tirar a sua atenção, para tirar a atenção do pregador, porque às vezes o pregador está naquela inspiração, dando aquela revelação, o celular toca, tira a atenção do pregador e das pessoas. A pessoa às vezes vai prestar conta, por causa daquele entendimento que ela está roubando das pessoas. Você tem que estar muito ligado, é o sono que vem na hora da palavra. Tem gente que é um sono que vem que a pessoa não sabe de onde que é, mas eu sei, do céu que não é do inimigo. O pastor está pregando e a mente da pessoa está distraída longe a quilômetros, pensando amanhã, pensando no ontem. O corpo está aqui, mas a cabeça da pessoa está longe, distante. Por que que acontece isso? Porque o inimigo sabe o poder que a palavra tem para levantar a pessoa, para dar a direção segura para a pessoa, para mostrar a direção que vai mudar a vida dela. E aí ele não quer que a pessoa entenda, ele não quer que a pessoa fique ligada para receber aquele alimento, agarrar, comer e ser abençoada. Então eles aqui, diz aqui o 18, a sua alma aborreceu toda a comida. A comida aqui não é a comida normal, é a palavra de Deus.
É aquele maná que eu falei para você que o Senhor estava dando, e eles chamaram de pão vil, era a comida que Deus estava dando para eles, para sustentá-los, e eles não quiseram, e chegaram até as portas da morte. Tem gente que é só assim que acorda. Deus não quer que a pessoa fique mal, mas não tem como a pessoa ficar bem desprezando a palavra. Nós temos que orar pelos nossos governantes, pessoal, porque eles desprezam a palavra e fazem leis que levam os jovens, levam as crianças, levam a sociedade a desprezar a palavra, e nós vemos esse caos que está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, que estão desprezando a luz, estão desprezando Jesus, e estão convidando o diabo para roubar, matar e destruir. É isso que estão fazendo, estão tirando Deus da escola. Antigamente se rezava o Pai Nosso, rezava, né? Eu estou falando rezar porque na minha época eu era criança ainda, então era a igreja católica que dominava a coisa, tinha até aula de catequese quando era criança. Alguém lembra disso daqui? Lembra ou não lembra? Mas começaram a tirar, começaram a proibir, que apesar de ser igreja católica, o Pai Nosso é bíblico, está escrito. Então, independente de placa de igreja, Jesus manda. Ah, mas não é para ficar repetindo, mas pelo menos tem alguma coisa lá, né, de Deus. Mas não, começam a tirar, começam a proibir as coisas de Deus em tudo quanto é lugar. Aí o diabo gosta. Ah, Deus não pode entrar aqui, eu posso, mesmo não sendo convidado. Deus é educado. Você não me quer? Então tá bom. Tchau. É assim. A palavra diz: aquele que me despreza será desprezado. Deus não vai obrigar ninguém a ficar com ele. Mas o diabo não quer saber, mesmo não sendo convidado, ele entra. Aí diz mais aqui, versículo 19: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Deus é bom. A pessoa desprezou Ele, agora está sofrendo, mas se essa pessoa se arrepender e chamar Ele de volta, Ele volta. Ele não tem ressentimento, ódio. Não, agora você vai pagar para você aprender, não. Ele vem na vida da pessoa, se é um arrependimento sincero, de coração, ele estende as mãos, como fez aqui para esse povo. E como foi que ele fez para ajudar esse povo? Olha o que diz o versículo 20. O que Deus fez? Está escrito aí o que? Enviou o que? A sua palavra e os sarou. E os livrou do quê? Olha só o poder da palavra. É tudo, meu amigo, que nós precisamos é da palavra. O que o Ló precisava para salvar a família dele era da palavra. E ele creu. Transmitiu essa palavra para os genros. Pena que os genros não quiseram e pereceram. Vamos lá para ver? Volte novamente comigo em Gênesis 19. Versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Veja que os genros já não estão mais aqui. Lembra do versículo 12? Volte aqui para você ver. Os genros estão no plano de salvação. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Então tinha mais pessoas ali que Deus queria salvar, que Ló transmitiu a mensagem, mas eles não quiseram, inclusive os genros, porque dizem aqui de filhos, mas Ló não tinha filhos, ele tinha filhas, mas talvez ele tinha pessoas que ele considerava como filhos, que era às vezes até criado, estava criando, mas também não quiseram a mensagem que Deus deu, e todos foram deixados de lado, desprezaram a palavra. Aquele que despreza a palavra será desprezado, e foi o que aconteceu aqui. 16. Ele porém demorava-se,
E às vezes nós somos assim, demorados. Deus fala e nós ficamos como aquela internet lenta. Talvez você já teve que usar a internet e você queria rapidez e a bichinha estava lá, travada, lenta. Você ficou numa raiva tão grande que dava vontade de quebrar o computador ou o celular. Tem celular que é travado. Você quer que a coisa vai, a coisa não vai, trava tudo. Tem gente que parece que é assim, parece estar travado na vida. É como aqueles discípulos que Jesus chamou eles de tardos de coração. Tardo quer dizer atrasado. Nós não podemos, pessoal, ser atrasado na vida, ser parado na vida, ser demorado, lento. Tem coisa que não dá para ficar com lentidão. Tem que ter agilidade, tem que ter rapidez. Senão o bonde passa e você ficar para trás olhando. Passou é porque você não pegou, porque demorou demais. Tem coisa que não dá para demorar, tem que ter rapidez. E ele demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e foi misericórdia de Deus aqui. Você vai ver aqui, ó. E pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Senão eles tinham ficado para trás, pessoal. Foi a misericórdia de Deus aqui. Tem gente que está ficando para trás porque está demorando para pegar a palavra que Deus está dando, para obedecer o que Deus está falando. Tem bênçãos que a pessoa está deixando passar, ou que está demorando para alcançar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa está demorando para fazer o que Deus mandou. E a pessoa fica perguntando para Deus: Deus, eu não entendo, por que está demorando tanto? E Deus fala: demorando é você para obedecer. Não, eu sou que estou demorando, não. O que está demorando é você para tomar atitude na vida. O que está demorando é você para se converter. O que está demorando é você para me obedecer, para se posicionar, para eu poder te honrar. Essa é a verdade. Deus não é demorado. Demorado muitas vezes somos nós. Aí diz o 17: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Meu amigo, é o que eu falei para você. Em meio a toda a calamidade, destruição que há nessa terra, Deus tem um escape para a nossa vida. Deus tem um escape para os nossos filhos. Deus tem um escape para os nossos genros. Deus tem um escape para a nossa casa, para a nossa família. Não olhes para trás de ti. Não dá para ficar preso ao passado. Tem muita gente que não avança porque fica presa ao passado. Olhar para trás quer dizer ficar preso ao passado. Pastor, é que no passado eu fui muito usado por Deus, eu fui uma bênção, eu ganhei muito dinheiro, eu cantava na igreja, e eu pregava, e eu ganhava almas. E daí o seu passado? O que tem a ver o seu passado? Deus quer saber o que você está fazendo agora. Seu passado não vai influenciar no seu presente, nem no seu futuro, a não ser de maneira negativa, impedindo de você melhorar e acreditar que o mesmo Deus que usou você no passado, Ele é o mesmo Deus que pode usar você muito mais agora e muito mais amanhã. Não podemos ficar presos ao passado, nem a um passado de sucesso e nem a um passado de derrota. Passado é passado. A palavra até nos manda esquecer das coisas passadas e não considerar as antigas, porque uma coisa nova o Senhor fará. Deus quer fazer algo novo, mas enquanto você ficar olhando para trás, quer dizer, preso ao passado, aí não vem. Às vezes mágoas do passado, injustiças que você sofreu no passado, rejeições, humilhações, maldades que fizeram com você. Esqueça tudo isso. Imagina se José ficasse preso ao passado. Não. A palavra diz que Deus fez ele esquecer de todo o passado, de toda a casa do pai dele, de toda a aflição, e Deus fez ele crescer. Mas para ele crescer, ele primeiro teve que esquecer o passado. É igual Paulo disse: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me as coisas que atrás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Tem que avançar. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Não fique preso ao passado e também não pare. Tem muita gente que parou. Não pare, continue buscando a Deus, continue fazendo campanhas, continue orando, continue acreditando. Hoje um pastor falou comigo uma palavra que está no meu coração. Foi um testemunho bonito. Eu não sei se você chegou a ver esse testemunho. Eu tenho que consertar esse negócio aqui do notebook, que a gente não consegue transmitir a imagem e o áudio ao mesmo tempo.
Mas eu gosto de passar os testemunhos, desde quando eu estava lá no Petrone, que eu passo para os membros a novela da vida real. Mas cada novela bonita que tem, que a gente aprende cada coisa. No Assunção também eu passava aqui, eu não estou conseguindo, por conta desse problema com o notebook aí, mas nós vamos consertar em nome de Jesus. E teve uma novela de um cidadão, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Norte, um sertãozão, meu amigo, que não tinha água de jeito nenhum. E tinha uma terra lá que o pessoal já tinha procurado água, mandado perfurar os poços lá e não achava nada. Tem gente que já havia investido muito dinheiro lá e nada. Mas teve um cidadão que Deus mandou ele fazer. Deus deu a direção. E ele perfurou lá, contratou o caminhão, perfurou, e foi não sei quantos metros e nada de água. E o próprio pessoal lá que estava furando falou: rapaz, desiste, isso daqui não vai ter nada não. E o próprio pai: meu filho, posso pedir uma coisa para você? Para com isso, meu filho, aqui não tem água não. O próprio pai falou para o filho, para ele desistir. Para, meu filho, você está investindo o seu dinheiro à toa, não tem água aqui não. Ele quase desistiu. Faltava 1,5 metro para a água jorrar para cima. Se ele tivesse parado, hein? Ele pensou em parar, mas ele lembrou que Deus falou com ele. Ele falou: não, continua, que vai sair água. E continuou. Quando perfurou mais 1,5 metro, era água para todo lado, meu amigo. Foi uma felicidade tremenda. Eu passei essa novela da vida real para o povo. Alguém chegou a assistir já essa novela? É muito bonita. Você se emociona na hora. Coisa linda. Água jorrando para todo lado, meu amigo. O pessoal depois fazia fila lá. As pessoas lá das cidades, das casas vizinhas, para pegar água. Uma felicidade. E se ele desiste? Se ele para? Faltava 1,5 metro. Às vezes falta bem pouco para a pessoa, sabe, jorrar a bênção na vida dela, ela para. Não pare. Você não pode parar de jeito algum. Está dizendo aqui: não pare em toda esta campina. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Que bobeira que às vezes nós cometemos igual Ló. Deus está dirigindo a coisa e nós interferimos. Não, Senhor, não é assim não. Quem somos nós para dizer para Deus que não é desse jeito, é de outro jeito? E às vezes nós bancamos de bobo. Deus sabe o que faz. Deus não dá direção errada para ninguém. Deus não coloca ninguém numa furada. Se Deus está mandando, pode fazer, que você vai se dar bem. Não invente coisa da sua cabeça ou qualquer outra coisa da cabeça de qualquer outra pessoa. Aí diz mais aqui, versículo 19: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Como é que pode o mal apanhar ele no lugar que Deus havia preparado para proteger ele e a família? Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló fez o que, pessoal? Ela desobedeceu. Lembra da ordem do anjo? Uma delas, qual era? Não olhes para trás. Não olhes para trás. Muitas vezes nós citamos aquela palavra de Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O bem desta terra, não é? O melhor desta terra. Mas você já reparou o que diz o versículo 20 dessa mesma mensagem? Diz o oposto:
Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, olha, Deus está dando a direção. Se você seguir, você vai se dar bem. Mas se você não seguir, você vai se dar mal. A espada quer dizer a destruição. Citamos muito o versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas esquecemos o versículo 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não podemos ser rebeldes, pessoal. Nunca vi um rebelde se dando bem na vida. Deus mandou não olhar para trás, então não vou olhar. Deus mandou não parar, então não vou parar. Deus mandou escapar lá para o monte, então é lá para o monte, não é para outro lugar, é para o monte. Ah não, Senhor, assim não, é que eu tenho medo. Que medo? Eu sou contigo. Deus mandou ir para lá, vai. Não onde nós queremos, onde Deus quer. É ali que está a nossa bênção. Deus mandou ir para o deserto, vai para o deserto. Deus não mandou o Filipe para o deserto? Não foi para ficar lá o tempo todo, não. Foi para pregar para um cidadão que estava sedento de Deus, que era o eunuco da rainha de Candás. E ele pregou e ele se converteu, foi batizado, foi abençoado. Depois o Espírito Santo rebatou ele, mandou ele para outro lugar. Então você não sabe. Deus pode abençoar você até no deserto. Até no deserto Deus pode te usar. Mas às vezes nós não queremos, né? Quem quer ir para o deserto? Para pregar para uma pessoa só. Mas não sabe que aquela uma pessoa tem muito valor para Deus. Aquela uma pessoa tem o mesmo valor do que 1 milhão de pessoas para Deus. A gente só quer saber de multidão. Não quer pregar para uma pessoa só. É triste. Tem pregador que não prega para esse tanto de gente. Ah não, obreiro, vai lá fazer lá. Ué, o que é isso? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. É assim ou não é? Pensou, sou pregador só de domingo? Não, pregar só domingo, que domingo a igreja está cheia, eu prego aqui. Na semana eu não venho não. Deixa o obreiro fazer na semana, misericórdia. Então tem que caçar outra coisa da minha vida para fazer. Sim ou não? É o doutor que vai lá no consultório dele atender só dia de domingo. Que raio de doutor é esse? Doutor preguiçoso, né, pessoal? Verdade ou não é? Ah, ser preguiçoso lá longe, Deus me livre e guarde. Mas tem pregador que é assim, só prega domingo. Ah, se o pastor Jaime souber. Verdade. Está ganhando da igreja, está recebendo auxílio ministerial para pregar só domingo. Está errado. Então tem que devolver para a igreja. Não está trabalhando. Paulo falou, aquele que não trabalha também não come, ué. Não quer trabalhar, então não come. Aí fica muito fácil, né, pessoal? Vim aqui só domingo pregar para você, o resto da semana eu fico fazendo o que da vida? Passeando por aí, de perna para o ar. Que beleza, né? Está amarrado em nome de Jesus. Aí voltando aqui, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Fica na direção de Deus, e Deus vai honrar você. Deus vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus.